durante 2 horas, juntamente com senadores e líderes e deputados que chegaram, lideranças importantes. Foram 2 horas de conversa de bebo para delegado. Os requisitos estão postos e cumpridos. É instrumento de minoria. Você precisa ter maioria. Tem maioria aqui, tem maioria lá. 2 regimentos, um regimento comum. Em havendo assinaturas, CPMI nasce viva, diferente de CPI. Então, o que está acontecendo nesse momento é uma tentativa de adiar um sepultamento. Quando o sepultamento acontece, alguém morre, espera mais meia hora que tem chegando familiar. Espera mais meia hora que estão trazendo outra coroa. Mas o sepultamento da mentira, da narrativa. Aliás, quando eu estive aqui, o deputado Lidberg, ex-senador também aqui estava, eu disse que quando nós debatíamos a Lei de Segurança Nacional, quando ele era senador, ele esperneava na CCJ porque não queria a palavra terrorista, para não criminalizar os movimentos, aqueles mesmos que queimaram a esplanada dos ministérios, que invadiram o Supremo Tribunal Federal, que invadiram a Câmara, não queria essa palavra. Agora nós precisamos dessa CPI, e a responsabilidade é do presidente do Senado. Ele deu a palavra para o dia 11, deu a palavra para o dia 14, deu a palavra para o dia 18. Ele é o presidente do Congresso Nacional. Qualquer movimento do governo, o ônus será do presidente Pacheco. Qualquer movimento da situação ou da oposição, o ônus será sempre do presidente. Está adiado a morte, o sepultamento dessa narrativa de terrorismo, porque nós precisamos investigar para encontrar pelo menos 2 pessoas que têm o nível de César de Batiste. Porque se a gente encontrar 3 que têm o nível de César de Batiste, teve terrorismo mesmo. Mas a investigação vai mostrar quem é infiltrado, quem não é, quem cometeu erro, quem não cometeu, mas dentro de um ordenamento jurídico. Sem ordenamento jurídico, acontece o que está acontecendo hoje, com cidadãos que não sabiam nem o que estavam fazendo ali, que estavam presos. Alguns com tornozeleira e agora sendo julgados. Então, nós, oposição, não é a nossa posição, a posição é do presidente do Senado em adiar. Nós não concordamos, deputados, senadores, nós não concordamos, nós insistimos, o dia é hoje, e não tente vir com essa história do PLN, porque eles não estão nem ligando para isso. Esse teto dos enfermeiros que foi dado, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, que eles não nem aí, mas agora estão usando isso numa tentativa de dizer aos enfermeiros do Brasil que a oposição não quis, porque ela só quer a CPI. Essa é a realidade, essa é a verdade. O governo que assuma o ônus, as suas lideranças, mas no fundo, a decisão pertence a um homem que se comprometeu, que gravou, que falou, com todo respeito a ele, o presidente Pacheco. Exclusivo. A CNN teve acesso às imagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto durante os ataques criminosos do dia 8 de janeiro. As mais de 160 horas de gravação de 22 câmeras mostram a ação dos integrantes do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, responsável pela segurança do Palácio. O ministro-chefe do gabinete, general Gonçalves Dias, também esteve no local na hora dos ataques. A reportagem exclusiva é de Leandro Magalhães. Esse que aparece na imagem é o ministro-chefe do GSI, general Marco Edson Gonçalves Dias. Ele está na antessala do gabinete presidencial, enquanto há criminosos no local. As imagens de câmeras de segurança a que a CNN teve acesso com exclusividade revelam o tratamento de funcionários do GSI e do próprio ministro Gonçalves Dias com os invasores, após cenas de depredação e ataques ao patrimônio público. Optamos por não identificar os militares do Gabinete de Segurança Institucional. São 22 câmeras e mais de 160 horas de gravação que mostram as decisões tomadas durante o ataque de 8 de janeiro, dentro e fora do Palácio do Planalto. Eram 2h55 da tarde. As câmeras de segurança do Palácio do Planalto registram o momento em que carros de apoio da polícia deixam uma das vias que dá acesso à Praça dos Três Poderes. Em seguida, os homens que formavam a barreira de escudos recuam. Às 3h01, os primeiros criminosos invadem com facilidade o estacionamento do Palácio do Planalto, momento em que seguranças formam um cordão de isolamento, mas a vários metros de distância dos invasores.
A porta principal foi fechada 2 minutos após a invasão do estacionamento. Homens do Gabinete de Segurança Institucional presenciaram os invasores, que seguiram para a área detrás do palácio. Na entrada principal, esse segurança do GSI deixou o posto, acompanhado de outros militares. E, novamente, a tropa recuou. Essa câmera mostra a entrada dos invasores pelo outro lado do palácio. Essa outra mostra a sala onde ficam militares do GSI. Às 3h19, os militares deixam a sala. Em poucos minutos, chegam os invasores e o vidro da sala é quebrado. No circuito de segurança, é possível ver que os andares do palácio foram invadidos inicialmente por um grupo mais agressivo. Mesa foi quebrada, câmeras de segurança e o relógio que ficava no 3º andar do palácio. Um outro grupo de invasores tenta organizar o que foi danificado. Porém, o relógio é derrubado novamente. Esse homem quebra a vidraça e um outro o chama a atenção. Homens do GSI circulam pelo palácio para recolher extintores e mastros de bandeiras. Alguns invasores usam os elevadores, mas correm após alguns seguranças agirem. Em outro momento, no entanto, os seguranças do GSI deixam o 2º andar. Em poucos minutos, o local é ocupado pelos vândalos e a câmera é quebrada. Em vários momentos, funcionários do GSI e os invasores circulam no palácio. As imagens às quais a CNN teve acesso mostram a presença dos invasores na antessala do gabinete do presidente da República. Aqui estão funcionários do GSI e os invasores e também o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, no local dos ataques. Esse homem de camisa branca que aparece nas imagens é o capitão do Exército, que, segundo fontes, era integrante do GSI na época. Ele caminha em direção aos invasores, faz um gesto para uma mulher e depois abre uma porta. Os invasores vão atrás e pegam água para beber. Esse mesmo militar aparece em pelo menos outras 10 vezes nas imagens. Em outro momento, o capitão do Exército do GSI tenta conter um dos vândalos, mas não reage quando o homem pega um extintor de incêndio. Essa outra câmera mostra um militar perto do relógio quebrado. Ele fala com os invasores e chega a cumprimentá-los. Outros integrantes do Gabinete de Segurança Institucional também circulam próximos aos invasores. Nessa imagem, um militar entrega água mineral a um grupo. Às 4h29 da tarde, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, aparece sozinho no 3º andar do palácio. Ele caminha pelo local e tenta abrir algumas portas. O ministro entra no gabinete presidencial. Em seguida, Gonçalves Dias volta pelo mesmo corredor e parece orientar os invasores a deixarem o palácio. Eles caminham em direção à escada, local de saída do prédio. Outros funcionários do GSI também parecem indicar o local de saída aos invasores, mas não se percebe nas imagens nenhuma ação do Gabinete de Segurança para deter os criminosos. A CNN entrou em contato com o GSI, nós questionamos o motivo da presença do ministro no Palácio do Planalto no momento da invasão, com a finalidade de entender a atuação dele naquele momento. Também perguntamos sobre o trabalho da equipe do gabinete, mas até o momento não tivemos retorno. E mais uma novidade para vocês, e essa é muito boa. Olha o que o filho do ex-presidente, que é o Jair Bolsonaro, o que ele falou na cara de Flávio Dino. Tem cada palavra que eu fosse você que apoia o PT, eu vinha conferir. Meia deputado Gilvan. Perfeito. Por gentileza. Ministro, primeiro, Vossa Excelência disse que não há uma pertinência nem do ponto de vista político entre Lula, Hitler e Stalin, e sim, todos eles, tanto Lula quanto Stalin, quanto Hitler, quanto Mao Tse-tung, quanto Hugo Chávez e também Fidel Castro, tiveram como política pública o desarmamento da população. E não coincidentemente a mesma população que acaba sendo morta por armas, mas não, obviamente, as armas legais. Então o deputado Paulo Bilinski, ele tem razão, e Vossa Excelência falou que é necessário alterar a Constituição se nós quisermos dar uma maior flexibilidade às leis.